Olá, gente, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Cristiano, hoje com a disciplina de religião, dando continuidade na nossa unidade da semana passada sobre místicas e espiritualidade, ok? Hoje a temática da revisão e correção da atividade vai falar sobre a liberdade religiosa e o espaço público e o espaço privado. Nesse sentido, precisamos entender o que seria essa liberdade religiosa. A liberdade religiosa é tudo aquilo que vai expressar a minha liberdade de crença, ok? O meu culto a algo que eu acredito. A organização religiosa, por exemplo, como um templo evangélico, como um templo católico, como um espaço de religião, de religiões afrodescendentes, como que eu posso dizer, os terreiros de candomblé, ok? Tudo isso vai significar essa liberdade religiosa. E o que seria o espaço público nesse sentido que nós entendemos? O espaço público é aquele ou é aquilo de uso comum e posse de todos. Entendemos os locais dentro das cidades onde se praticam as atividades coletivas como sendo espaços públicos, como por exemplo uma praça, uma rua, um parque, escolas federais, estaduais, municipais, são espaços públicos, onde todos têm o direito de usufruir daquele lugar. Já no sentido do espaço privado, o espaço privado são propriedades particulares, ou seja, casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers, etc. Esses espaços têm um dono. Na Grécia Antiga, os gregos eles sabiam dividir muito bem o que seria um espaço público e um espaço privado, no sentido da vida pública e da vida privada. Os gregos eles dividiam em dois termos essa característica, né? Já a pública tinha um termo chamado de ágora. Ágora, no grego, na civilização grega antiga, significava o espaço público. Já no sentido particular, ou seja, o privado, era oikos, que significava casa. Então, a casa, espaço privado onde cada cidadão grego vivia em sua propriedade particular. E ágoras significava a praça, espaço privado, não, espaço público, onde cada cidadão poderia conviver e tratar ali os assuntos relacionados à cidade-estado, que era chamada de polis. Então, essa divisão de espaço público e espaço privado, nós herdamos hoje esse entendimento da civilização grega, lá da Grécia Antiga. Beleza, gente? Então, no sentido religioso, é algo parecido, certo? Se nós olharmos para os gregos, essa questão religiosa era um pouco complexa, mas eles sabiam dividir muito bem o que seria público e o que seria privado. Para você ter uma ideia, cada cidade-estado era um deus para adorar, que ia simbolizar aquela cidade, certo? Por exemplo, hoje em Calcaia, para os católicos, eles fazem oração, adoram a Nossa Senhora dos Prazeres, que vão representar, para eles os católicos vão representar a cidade de Calcaia. Já na cidade de Fortaleza, a Nossa Senhora que vai representar a cidade de Fortaleza é a Nossa Senhora da Assunção. Mas, se você pegar o cidadão calcaiense, todos vão adorar e vão cultuar a Nossa Senhora dos Prazeres? Não, nem todos vão adorar, cultuar Nossa Senhora dos Prazeres em Calcaia. Mas, para os católicos, a Nossa Senhora dos Prazeres é a Nossa Senhora que representa a Calcaia. Então, pode ter um católico que vai adorar em casa Santo Antônio, São Francisco, São João, São Sebastião. Você entendeu que há algo parecido
no sentido da Grécia Antiga? Então, mais ou menos é isso que vai acontecer nos nossos dias. Como, por exemplo, eu tenho a liberdade de não cultuar Nossa Senhora dos Prazeres, que representa a cidade de Calcaia para os católicos. Na minha casa, eu vou cultuar Jesus. Já para um católico, ele vai cultuar Jesus, ele pode cultuar Santo Antônio, pode cultuar São Francisco, ele vai escolher o Deus dele em particular para adorar. E de uma forma coletiva, ele vai adorar, vai cultuar Nossa Senhora dos Prazeres, que vai simbolizar a cidade de Calcaia. Então é nesse sentido. Então a liberdade religiosa parte desse princípio, que cada cidadão tem o seu direito de cultuar e escolher o seu Deus, ok? Engraçado que na Grécia eles tinham até o Monte Olímpio, né? Na mitologia grega, onde era a morada dos deuses, né? Ali onde ficavam os deuses. Os Jogos Olímpicos eram uma forma de homenagear e cultuar os deuses gregos. Ali tanto os homens quanto as mulheres, eles praticavam aqueles esportes como uma homenagem. E assim eles iam cultuando de forma coletiva ou particular. Já na religião egípcia, para você ter uma ideia, havia também um espaço, um lugar de adoração a esse Deus. Tanto na Grécia como no Egito Antigo. Era chamado os templos religiosos, né? Ali aqueles monumentos gigantescos. Hoje, aonde é cultuado, aonde é o santuário das divindades que as pessoas cultuam, é a igreja. A igreja é o templo antigamente que os gregos e os egípcios eles cultuavam. E cada religião vai ter um sacerdote. No Egito Antigo, o faraó ele era esse Deus vivo, encarnado, né? Como eles acreditavam. E o faraó escolheu o sacerdote que ia tomar de conta dos templos, né? Representando ele. Já na Grécia Antiga tinha os sacerdotes que iriam também cuidar, né? Preservar os templos. E hoje nós temos os sacerdotes. O padre é um sacerdote que é responsável pela Igreja Católica. O pastor é o sacerdote que vai cuidar e representar do culto, do rito dos irmãos evangélicos. Já nas religiões africanas, nos terreiros de candomblé, o pai de santo, a mãe de santo é os sacerdotes que vão cuidar, cultuar aqueles rituais daquelas divindades dentro da religião afrodescendente. Então cada um vai ter o seu espaço e vai ter o seu sacerdote, certo? Na vida monástica, né, lá na Idade Média, os mosteiros medievais, né, hoje conhecido pelos monges, eram locais afastados, né, dos centros urbanos, das cidades. São locais católicos, onde esses monges, né, essas pessoas iriam para esses mosteiros para dedicar sua vida em adoração a Deus. Eles iam para lá para poder ter uma vida mais dedicada à divindade, na meditação, na disciplina. Também eles, os monges dentro dos mosteiros, desculpa gente, eles trabalhavam na lavoura para poder produzir seu próprio alimento. Então eles tinham uma vida retirada, né, no sentido da convivência das pessoas que viviam ali nos centros urbanos, né, nas cidades. Então, gente, o texto que foi enviado para vocês fala um pouco da história dessa herança do que seria liberdade religiosa, onde todo cidadão, onde você observa das principais civilizações antigas já havia esse respeito. Cada cidadão tinha o seu espaço público, né? Para os gregos, ágora, para cultuar, venerar seus deuses, né? Como ele tinha oikos, que era a sua casa, no particular, no privado, para cultuar o Deus que ele quisesse também cultuar. E assim você observa no Egito Antigo, você observa na Idade Média essa divisão de espaço. Você vai observar também até entre os hebreus, né, os povos mais antigos, quando eles tinham o tabernáculo, que era
o templo, né, a igreja deles, que era uma barraca onde eles montavam e desmontavam e peregrinavam pelos desertos para cultuar Deus chamado Jeová. Então é assim, gente. E hoje, na nossa civilização, no Brasil, nós herdamos, né, essa herança, esse entendimento de espaço privado e espaço público para adoração, para a liberdade religiosa. Ok, gente? Então, mediante essa revisão do nosso conteúdo, nós iremos agora corrigir a nossa atividade da nossa disciplina de religião, tá bom? A primeira questão diz assim: sobre a liberdade religiosa nos espaços públicos e privados, marque V para verdadeiro e F para falso, ok? Na primeira afirmativa diz assim, da primeira questão: Oikos era a praça principal da polis, onde os cidadãos gregos da antiguidade conviviam e trabalhavam da cidadania. Isso aqui é falso. Primeiramente, oikos significa casa, algo particular. Então, não poderia ser praça principal da polis, que era a cidade. Então, a primeira afirmativa é falsa. Vamos para a segunda. Oikos era a casa, o espaço privado onde cada cidadão grego da antiguidade vivia. Era a sua propriedade particular. Verdadeiro, certo? Oikos era o espaço particular do cidadão grego, ou seja, significa a casa, né, o lugar dele ali, um espaço reservado. Vamos para a terceira afirmativa. Espaço público é aquele de uso comum. E posse de todos. Verdade. Espaço público é isso, onde todos têm direito do uso comum de forma coletiva, certo? Tá, verdade. Entende-se a cidade, um local de relações onde se praticam atividades coletivas. Verdade, gente. Essa terceira afirmativa é verdadeira. A cidade, ela é vista como esse espaço de coletividade, onde todas as pessoas usufruem do espaço público, que é uma rua, que é uma praça, uma escola pública, que pode ser federal, estadual, municipal, enfim, certo? E a quarta afirmativa e última diz assim, da primeira questão: no Egito Antigo, o santuário era o espaço religioso onde se praticavam os rituais e as oferendas. Verdade. Isso aqui é verdade. Este privilégio era concedido aos sacerdotes pelo faraó. É verdade, o faraó ele escolhia o sacerdote, aquela pessoa que ia cuidar do templo, da igreja, né, que seria a igreja, a mesma coisa do templo, onde o sacerdote escolhia o Deus vivo para eles, era o próprio faraó, isso é verdade, o qual era o único a caminhar por certos lugares no templo. Então, o faraó ele tinha liberdade de entrar no templo, andar no templo e usufruir aquele templo, porque ele era o próprio Deus vivo. O sacerdote era escolhido por ele, pelo faraó, para cuidar do templo, que era o lugar de rituais e sacrifício dedicado ao Deus faraó. Então, já na igreja, você tem um espaço que você pode estar. Por exemplo, na igreja católica, você pode estar ali no lugar da assembleia e lá no sacrário, ali na sacristia, né, as pessoas, é um lugar de é um lugar público. Mas geralmente a sacristia, onde fica o padre, né, e as pessoas que ajudam o padre, é um lugar mais reservado, né? Não é todo mundo que pode estar lá não, né? Tem um lugar lá que é mais particular. Então existe essa divisão, né, dentro das igrejas, do que é mais público e do que é mais privado. Até isso também existe, né? Como lá no Egito Antigo, onde o faraó tinha essa liberdade, tá bom? Então a opção das sequências das afirmativas que nós iremos escolher é o item D, né, que ficou F, V, V, V. Beleza? Vamos para a última questão, segunda questão. Na segunda questão, o enunciado diz assim, ó: estes lugares sagrados eram construídos numa região bem distante de qualquer centro urbano.
Olha aí, ó. A vida nestes lugares, além de ser dedicada à oração, meditação e disciplina, também era dedicada às tarefas cotidianas, como trabalho na lavoura ou na cozinha. De que lugar sagrados estamos falando? Gente, essa segunda questão já está explícita, né? Qual é a resposta? Se você leu o texto, né, que eu enviei para vocês, falando desse conteúdo, sobre esses lugares, né, de espaços religiosos, privados e públicos, você vai identificar que o item A, que está dizendo aqui, que eram os templos da Grécia Antiga, é falso. Porque na Grécia Antiga, a cidade, que era chamada de polis, que era um lugar público, eles tinham um próprio templo dentro da cidade e não fora da cidade, como o enunciado está dizendo. Era um lugar de oração, de rituais, de sacrifício, mas não era fora da cidade não. O templo ele ficava bem no centro, bem no meio da cidade, né, dos templos da Grécia Antiga. Muito parecido com os nossos dias hoje. Em toda cidade que você for no Brasil, em toda cidade, pode observar, bem no meio da cidade vai ter uma igreja católica. Um templo, significando a fé, a religião, a crença das pessoas. Vocês podem observar, beleza? Então não é o item A. Vamos ver o item B. Dos santuários do Antigo Egito. Também falso. Porque os templos, né, os santuários do Egito Antigo ficavam dentro das cidades, bem no meio das cidades. Da mesma forma das cidades gregas. Então, não era um lugar afastado da cidade, não era um lugar onde era distante para as pessoas dedicarem a oração, a sua vida e fazer trabalho de lavoura de forma para esse lugar. Não era também santuários do Antigo Egito. Então o item B também está falso. Vamos para o item C, dos mosteiros medievais. A resposta é essa daqui, dos mosteiros medievais. Os mosteiros medievais são espaços religiosos católicos onde os monges eles se isolavam, né, daquele movimento da civilização, né, dos centros urbanos, das cidades, e iam dedicar a sua vida em oração, né, aos deuses. Ali ele dedicava a sua vida religiosa totalmente dedicada a Deus. Até o seu trabalho na lavoura para produzir seu próprio alimento, porque ele estava longe da cidade, ele não tinha como comprar, ele tinha que produzir o seu alimento onde ele estava. Então, a resposta da questão 2 é o item C, porque o item D está errado, que vai dizer que dos tabernáculos dos povos hebreus. Não, os povos hebreus viviam distante, certo? Eles andavam no deserto, mas não como opção que eles queriam fugir do centro da cidade para ir dedicar a oração a Deus. Não, é porque o povo hebreu, eles viviam no deserto. E aí ali eles peregrinavam, né, pelo deserto, montando e desmontando a tenda, né, que era uma barraca que era o lugar de cultuar a Deus, né, o templo deles, né, a igreja deles. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês desse nosso conteúdo de liberdade religiosa, espaço público e privado, voltando atrás lá das grandes civilizações no passado, na Idade Antiga, e aí percebemos muito que a nossa vida hoje de entendimento religioso, de liberdade religiosa, de espaço público e espaço privado, está muito ligado às práticas religiosas de entendimento dos gregos que nós vivemos aqui e que nós vimos no nosso estudo, tá bom? Forte abraço para vocês e até o próximo encontro, tá bom?